Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jordana, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, deixar vários likes nesse vídeo, apertar a campanha de notificação para o YouTube entender que vocês estão gostando das curiosidades que eu trago para vocês. Esse vídeo vai ficar tanto no canal oficial quanto no canal de cortes. Não temos só o canal de cortes, mas como o oficial também. E sem enrolação, vamos lá. Você não queria estar na época de Bridgerton. Mas Jordana, como assim? A série da Netflix mostra um glamour, mostra vestidos, mostra romance, mostra homens dançando para ver qual será a sua amada. Gente, o baile não só depende de amor, mas também tem entre acordos políticos com o noivo e a noiva, a família do noivo e a família da noiva futuramente. E casamento não era tão bom também nessa época, principalmente se nascesse mulher, o dinheiro nunca ia para você, quanto do dote do casamento e quanto dos trabalhos que você trabalharia, mas o dote ia para o seu marido. E fora que a higiene pessoal na época pré-vitoriana dos Brígidos, não era nada agradável, é um fedor. Bom, como eu já falei da era pré-vitoriana em Bridgerton, em um dos vídeos aqui, que eu falei que Bridgerton se passa na pré-era vitoriana, eu não vou me prolongar muito nessa era. Bom, Bridgerton não tem então já não passa numa era boa em questão higiene. Em questão higiene, crianças morriam infectadas se bebesse água do lago, por conta de doenças que tinha na água e não tinha também o estudo de infiltração para deixar a água mais habitável para as pessoas beberem, quanto nobres e quanto as pessoas da vila. E não só isso, a água também tinha requisito de bactérias, quanto naturais e quanto não naturais. Lembra da época regência francesa e atualmente inglesa, que vai passar a época de Beatles também, que é água infectada de cocô? Lembra também do Rio Sena atualmente, que eu falei? Um dos vídeos sobre um dos atletas nadar no Rio Sena e passou mal por conta que os moradores jogaram fezes na água e uma das nadadoras olímpicas passou mal e foi proibido a competição de natação e adiada por causa disso. Eu peguei esse exemplo de país atualmente entre 2021 a 2022, relatos até 2023 a 2025, os franceses estão tendo problemas com questões políticas com os políticos da França. Não só isso, como que a manifestação também surgiu uma ideia nada agradável para a população. Então já não passa numa era boa em questão higiene. Em questão higiene, crianças morriam infectadas se bebesse água do lago, por conta de doenças que tinha na água e não tinha também o estudo de infiltração para deixar a água mais habitável para as pessoas beberem, quanto nobres e quanto as pessoas da vila. E não só isso, a água também tinha requisito de bactérias, quanto naturais e quanto não naturais. Lembra da época regência francesa e atualmente inglesa, que vai passar a época de Beatles também, que é água infectada de cocô? Lembra também do Rio Sena atualmente, que eu falei?
um dos vídeos sobre um dos atletas nadar no rio Sena e passou mal por conta que os moradores jogaram fezes na água e uma das nadadoras olímpicas passou mal e foi proibido a competição de natação e adiada por causa disso? Eu peguei esse exemplo de país atualmente entre 2021 a 2022, relatos até 2023 a 2025. Os franceses estão tendo problemas com questões políticas com os políticos da França. Não só isso, como que a manifestação também surgiu uma ideia nada agradável para a população. Por que você voltou no rio Sena? Porque essa informação é importante para os dias de hoje e também como que acontecia no passado, que os franceses, meio que essa manifestação relembrou o século XV e XVI até a pré-era vitoriana. E que se passaria dos Bridgertons. E a época dos Bridgertons não é questão de romantização. Não é ideia para ser algo como de romance, que você acha tudo fofo. Aonde que o baile é para encontrar o seu amor verdadeiro. Vamos esquecer a informação. Tudo que sabemos da época de Bridgerton que passa pela Netflix. A visão moderna e a visão burguesa. No nosso tempo, Bridgertons é uma visão burguesa, da sociedade burguesa, quanto ricos e quanto pobres, ou quanto classe média, mas tem lugares que é que nem no século XV e no século XVI, que não tem infiltração de água e que os moradores ficam doentes se tomarem essa água que não é infiltrada. E eles têm que ir em outros bairros para conseguir comer ou tomar água encanável, principalmente em questão de alimentação e os agrícolas. Este dado que eu estou dando para vocês se encaixa na época pré-vitoriana. E o odor dos homens não era nada agradável, o das mulheres também não era. Bom, eu vi uma pessoa falando que Bridgerton passa como se fosse numa sociedade atual, como se fosse uma visão da sociedade burguesa, mais que atual. E ela é uma historiadora incrível e ela também é professora de história. E também tem uma pessoa que é incrível, que ela fala de estudos, que está estudando sobre isso e assuntos que acontecem no mundo e seguem ela no app vizinho, tá? Que ela fala só sobre relações públicas que acontecem no dia a dia e o que acontece de verdade, que nem os políticos querem que você saiba. E ela explica no app dela. Mas não só sobre política. É um vídeo divertido que você pode aprender mais sobre política e como está funcionando o mundo atualmente. Bom, dito isso, vamos voltar o assunto. Esquece tudo que você sabe sobre Bridgertons da Netflix se você não lê o livro de Bridgertons, que vai mostrar a realidade. Se você não gosta de ler, eu sugiro que você comece por o livro de Bridgertons da Daphne, uma versão mais
Para iniciantes, uma versão que não cansa você na leitura. Porque Bridgerton tem várias versões hoje em dia dos livros. E você procura uma versão que não te canse, porque isso vai falar que aconteceu na pré-era vitoriana. Não só na pré-era vitoriana, mas também como na realidade da burguesia. Os bailes não eram legais para algumas mulheres que não queriam achar o amor. Principalmente porque elas sabiam que seriam obrigadas a casar e que o dote nunca ficaria para elas. Elas pudessem morrer de trabalhar, que o dote ficaria para o seu marido e para o seu filho varão. A mulher nunca pegaria na fortuna, mas as mulheres tinham que dar herdeiros ao duque. Não só ter um casamento perfeito, se uma debutante conseguir casar no baile, um dos bailes que a rainha organizava, ela tinha que dar herdeiros pro duque, senão ela teria falhado na missão, quanto pro marido e quanto para a sociedade. E o pai da menina teria que recebê-la de volta a casa. E em muitos casos, o pai, que é o homem, não recebia de bom agrado. Pais que recebiam essas meninas de volta, eles falavam que elas eram percas de tempo e meio que amaldiçoava a própria filha, dizendo que ela não contribuiu para a sociedade e para o título dele próprio, que ele apostou todas as suas chances na filha de conseguir um grande título na sociedade, inclusive como uma rainha, reconhecer ele e ele receber o título de Lord. Ou um Lord, só que versão mais residencial, nível médio. E os homens apostavam todas suas esperanças e expectativas frustradas nas filhas para elas terem o título e dar mais título à família e o título deles e garantir o título na sociedade. E falava que ela é uma meretriz, que eu não gosto de usar esse título, que hoje em dia se refere prostituta. Bom, e eles expulsavam elas de casa. Muitos fatos deles nem sequer sabiam se ela estava grávida ou não. Para elas conseguir uma casa, um emprego temporário ou mesmo um lar, elas precisariam ter dado filhos para os homens e para a sociedade. Não só para o marido, mas também para a sociedade ver que ela conseguiu fornecer o seu papel. Todas as vezes, o marido ou o pai expulsavam elas grávidas, achando que, como o marido não podia ter filhos, as mulheres teve um amante. Sendo que muitas das vezes não é verdade, que o homem pode ter filhos se ele fizer um certo exame. Aí, quando o homem decidisse ir no médico, ou se decidisse ir no médico, ele veria ou demoraria uns 7 dias ou 8 meses perceber que ele cometeu um grande erro, taxando a sua esposa de tudo qualquer nome, sendo que o filho era realmente dele. Depois de muita negação e um discurso que vocês já estão cansados de saber, principalmente as mulheres que sabem o que eu estou falando, que não conseguem ser mãe ou que estão sendo mães solteiras, de homens com mentes duras,
cabeças duras, achando que o filho não era dele e cometeu um grave erro, porque o homem sempre duvida da palavra da mulher que não conhece e não ama, e não é familiarizado com ela. E também, depois que ele viu que cometeu um erro, já era tarde demais, porque a mulher casou com outro.